Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de zoologia de invertebrados. A gente já teve a aula de zoologia de vertebrados, né? Então agora a gente vai ver esse outro grupo. Então, qual a diferença, né, da zoologia de vertebrados para invertebrados? Essa área da biologia, ela vai estudar os organismos que não têm ossos, tá? Não tem vértebra, não tem coluna vertebral. Então, a gente vai começar vendo alguns grupos hoje. Na próxima aula, a gente dá continuidade aos demais grupos, ok? Então, aqui a gente vai ter principalmente organismos aquáticos, tá? A maioria deles. O primeiro filo que nós vamos ver é o filo porífera. Quando a gente fala de filo, a gente está falando de um grupo de organismos que possuem características em comum, tá? Então, são essas características que a gente vai ver dentro de cada filo. As características principalmente de estrutura, estrutural, o que precisa um organismo ter para ele entrar nesse grupo, tá? A maioria compartilha essa característica. Então, é o que a gente vai ver agora. Então, o filo porífera, eles são as esponjas, tá? As esponjas do mar. A gente vê lá o Bob Esponja, né? Representando as esponjas, mas é bem diferente. Primeira diferença: as esponjas do mar, elas são sésseis. Elas são fixas num substrato, elas não se movem, não têm locomoção, tá? Então, a primeira característica dos organismos deste grupo é: eles são sésseis, não se movem, eles ficam fixos num substrato e não saem mais dali, ok? Permanecem ali até a morte. E eles dependem da corrente de água para poder se alimentar e para receber oxigênio. Então, aqui, ó, tem uma imagem em que foi aplicado um corante, tá, na água para ver a água circulando no interior das esponjas. Então, essa parte aqui, ó, né, foi aplicado corante para ver como a água flui. E ela precisa dessa corrente de água fluindo no interior dela para ela poder se alimentar. Porque ela não se move, então ela não consegue ir até o alimento, tá? Então, essa é uma característica também importante dos organismos deste grupo. Então, como é a estrutura corporal das esponjas? Então, o seu corpo, ele é formado por um esqueleto, tá? De espículas. O que são espículas? São essas estruturas aqui, ó. Então, todo o corpo das esponjas vai ser formada por espículas. A gente vai ter três tipos. As espículas calcárias, que é feito de cálcio, tá? Carbonato de cálcio. A gente vai ter as fibras de espongina, que são mais elásticas, mais flexíveis, tá? É mais semelhante como se a gente tivesse uma esponja de banho, é mais molinha, mais maleável. Essa daqui não, é dura. E a gente vai ter a espícula silicosa. A silicosa também é mais firme, mas ela quebra muito fácil. Ela é a mesma estrutura, a mesma substância que é feito o vidro, tá? De sílica. Então, é basicamente feito de sílica. Então, o corpo é estruturado por essas espículas. A gente vai ter esses três tipos, tá? Então, vão ser essas estruturas assim, ó. Se pegar uma esponja e quebrar ela para ver a menor partícula, você vai enxergar várias dessas espículas aqui, tá bom? E dependendo de qual tipo, vai ser uma espícula diferente. Beleza. Então, nós temos aqui as espículas, né, que formam o corpo de uma esponja. E é basicamente esse corpo, essa carapaça que nós vemos, do que ela é formada. Por quê? Ela não tem órgão, tá? Ela não tem sistema nervoso, não tem nenhum órgão sensorial. Então, é um dos organismos mais basais, tá? Mais simples que nós encontramos. Eles podem ir desde milímetros, pequenininho, até 2 metros, tá? De comprimento. Então, como funciona aqui a estrutura mais importante, que é o que a gente falou, que ele depende da corrente de água, certo? Então, vamos ver como a corrente de água passa por meio deste organismo para ele sobreviver. Porque ele não tem outro órgão mais, é basicamente isso. Então, aqui nós vamos ter muitos poros e canais, tá? Uma esponja do mar vai ter muitos poros e canais. Os poros menores, que nós temos na lateral do corpo desse organismo, deste animal, é chamado de ósteo, tá? Então, ele vai ter vários poros, vários buraquinhos na lateral, ó. Aqui, por exemplo, nessa imagem, né? Dá para ver como se fossem vários pontinhos. É chamado de ósteo. Estes poros é os de entrada. A água só entra por aqui, tá? Por estes poros menores. E ela sai, então ela passa por dentro do organismo e sai por essa abertura maior,
tá? Essa aqui, ó, que fica em cima, que é chamada de ósculo. Então, nós temos abertura só para entrada de água e abertura só para saída de água, ok? E nós vamos ter 3 tipos. Então, temos 3 níveis, assim, de organização do corpo de uma esponja do mar. O primeiro, mais simples, é o asconoide. O asconoide, nós vamos ter, então, a entrada por estes poros, tá? Que é o ósseo, aqui na lateral, tá vendo? Nós vamos ter canais retos, aqui, ó. Esses espaços aqui, passou pelo poro, entra num canal, tá? Então, é um canal simples. E quando passou pelo canal, eles vão chegar numa cavidade, num buraco, tá? No interior ali do corpo do meu organismo. E essa cavidade, esse buraco, ele é revestido por um tipo de célula específica. Então, essa é a célula mais importante aqui da esponja do mar, que são os coanócitos, tá? Não anotei aqui o nome, mas são coanócitos. O que nós precisamos saber? O que nós precisamos entender? Que essas células, aqui dentro da esponja, ela tem flagelo, tá? Então, aqui, ó, esses flagelos aqui em preto. E esse flagelo, ele fica batendo, tá? Fica batendo, imagina vários cílios ali, flagelos batendo o tempo todo. Para quê? Para manter uma corrente de água constante. Ele precisa de água para sobreviver. E se a água ficar parada? Precisa movimentar essa água para que ela entre, para que ela seja puxada para dentro. Então, esses flagelos ficam batendo, tá? E junto com essa água, vem as partículas alimentares, tá? Vem matéria orgânica, vem micro-organismos, tá? E aqui, quando o micro-organismo chega nessa cavidade, então, essas células aqui cheias de flagelo engloba a partícula alimentar e consegue se alimentar assim, tá? Então, é uma alimentação muito simples, muito basal, aqui no asconoide. Aí, passou aqui, se alimentou, a água sai pela abertura aqui de cima, tá? Que é o ósculo. Então, é esse o movimento, e é isso que uma esponja faz para sobreviver. É muito simples, né? Não tem segredo assim, é muito simples mesmo. Mas a gente vai ter outros tipos de canais. Esse é o mais simples, que é um canal aqui, ó, reto, simples. Nós temos os ciconoides. Os ciconoides, os canais são um pouquinho diferentes. Tem a mesma entrada, tá? O ósseo aqui, vários ósseos aqui na lateral. Só que esses canais, eles são dobrados no interior do corpo, tá? Não é reto igual aqui, ó, tá vendo? Tem várias dobras, formam vários canais vindo de todos os lados, que são canais radiais. Então, a água entra aqui, chega nesses canais. Tá vendo que o vermelhinho, que é a célula com flagelo, não tá mais aqui, ó, revestindo a cavidade desse buraco, tá? Dessa cavidade aqui. Não. Os vermelhinhos, essas células flageladas, elas ficam revestindo os canais, esses canais dobrados no interior. Então, aqui que ela vai se alimentar. Não é mais nessa abertura que é chamada de espongiocele, até esqueci de falar o nome. Não é mais nessa cavidade central. Então, ela se alimenta no meio desses canais aqui, ok? Então, é um pouquinho mais complexo que esse tipo aqui. O asconoide, por ser muito simples, ele vai ocorrer naquelas esponja do mar menor, naquelas menorzinhas. Por quê? Não dá para entrar muita água aqui, né? Passa água uma quantidade limitada, então o tamanho dessas esponjas são menores. Essas daqui conseguem ser um pouquinho maiores, tá? Porque tem um sistema de canais mais amplo, então consegue ingerir, né, absorver mais nutrientes, mais partícula alimentar, então uma estrutura um pouquinho maior. Então passou pelos canais, se alimentou, a água entra aqui de novo, chega nessa cavidade, é expelida, expulsa pelo ósculo, tá? Mesma direção, mesmo fluxo. E nós temos um terceiro tipo que é um pouco mais complexo, normalmente são as esponjas maiores, que é os leuconoides. Nos leuconoides, nós vamos ter câmaras, tá? Essas bolinhas aqui, ó, essas estruturas são chamadas de câmaras. Então, nós vamos ter essa formação de câmeras. E essas câmeras que são revestidas pela célula flagelada, pelos coanócitos. Então, a água entra pelo ósseo, chega nesses canais aqui, ó, até chegar na câmera, nós chamamos de canais inalantes, tá? Porque tá chegando. Passou pela câmera, os canais que chegam até a cavidade são os canais exalantes, porque vai liberar, tá? Então, chegou aqui, entrou, se alimentou, sai pelo canal exalante e é expulso pelo ósculo,
tá? Mesma coisa. E é isso que uma esponja faz para sobreviver. Ela só tem que se alimentar ali por meio dessas partículas que chegam e como ela respira, né? Faz as trocas gasosas justamente pelo mesmo trajeto. Então, os gases são absorvidos por meio dessas células flageladas, ok? Beleza. E a reprodução de uma esponja do mar? Como é que ela reproduz? Beleza, ela só chega ali, se fixa no substrato, se alimenta dessa forma e fica ali a vida inteira. E para reproduzir, né, para aumentar a população desses organismos, desses animais, como que ocorre? Nós vamos ter dois tipos de reprodução, assexuada e assexuada. A assexuada é o que nós chamamos de brotamento. Então, uma célula aqui, ó, começa a se desenvolver, tá? Começa a crescer e começa a formar um broto aqui na lateral, ó. Começou a formar um brotozinho. O que é um broto? Vai ser a formação de um novo indivíduo. E essas células começam a se dividir, começam a se multiplicar, até que esse broto cresça e chegue um momento que ele se desprende desse indivíduo aqui, formando um novo indivíduo, tá? Então é bem simples. Como é que ela se reproduz? Por brotamento. Uma célula se divide, começa a crescer, crescer, formando esse broto, e esse broto se desprende e forma um novo indivíduo. É assim que uma esponja se reproduz. Mas nós temos também a forma sexuada. Na forma sexuada, nós vamos ter os indivíduos que são monóicos, tá? Então, eles têm o mesmo sexo, os dois sexos no mesmo indivíduo. Então, aqui, nesse indivíduo, a gente vai ter tanto as gônadas que produzem espermatozoide, quanto as gônadas que produzem os óvulos no mesmo indivíduo, tá? Pode encontrar como monóico, como hermafrodita, mas, na maioria das vezes, eles não se autofecundam, porque eles poderiam se autofecundar, né? Já que tem os dois órgãos ali, tanto masculino quanto feminino. Mas eles liberam os espermatozoides na água, a corrente de água leva esse espermatozoide e chega até uma outra esponja. Aquela célula flagelada, né, que faz a alimentação, que faz a respiração, ela aqui também vai puxar esse espermatozoide para ela e leva esse espermatozoide até o óvulo. Então, ali ocorre a fecundação, tá? A fecundação é interna, fecundação interna. Fecundou, forma um zigoto. Esse zigoto começa a se dividir e libera uma larva, tá? Forma, então, uma larva que é liberada. Essa larva, ela também tem flagelo, então ela consegue ficar nadando por um tempo, mas é um tempo curto. Ela vai nadar até chegar num substrato. Ela encontrou um lugar lá onde ela pode se fixar. Então, ela se fixa neste lugar, tá? Essa larva vai começar a passar por um processo de metamorfose, as células começam a se desenvolver, a crescer, e forma uma esponja jovem que vai crescendo para formar uma esponja adulta. Dessa forma que ocorre, então, a reprodução sexuada, ok? Beleza, então nós vimos sobre esponjas. Muito simples, né, gente? Esponja não tem muito segredo, essas são as estruturas que fazem ela conseguirem crescer, se reproduzir e ficar ali no ambiente. As esponjas do mar. O outro filo que nós temos são os quinidários, tá? O filo quinidária. Então, nós temos aqui um novo agrupamento de características que todos os organismos têm em comum. Aqui, nesse filo, a gente vai encontrar água-viva, anêmona do mar, os corais, tá? Então, todos esses grupos, todos esses organismos estão dentro deste grupo. Primeira característica, eles possuem um dimorfismo. O que é dimorfismo? Duas formas. Então, ao longo de toda a vida deles, eles vão ter duas formas físicas, tá? Corporais. A primeira vai ser chamada de pólipo, que é essa daqui, ó. O pólipo, assim como as esponjas do mar, ela é fixa. Então, ela se fixa num substrato e fica ali por resto da vida, tá? Ela é séssil, não tem movimentação. Os pólipos, tá? Depois, a gente vai ter a medusa. Uma coisa aqui, ó. O pólipo, então, ele é fixo. A boca fica nessa extremidade de cima. E ao redor da boca a gente tem tentáculo, assim como de uma água-viva, tá? Tem os tentáculos que ficam aqui, só que eles ficam voltados aqui para cima. Na medusa, vai ser o contrário. Então, a gente tem um corpo em forma de sino, né? Parece um guarda-chuvinha, um sino, depende do que vocês acharem mais parecido.
E a boca, ao contrário do pólipo, fica voltada para baixo. E os tentáculos ficam ali pendurados. Aqui os tentáculos ficam mais eretos, mais para cima, certo? Vai ter grupo, espécies que têm alternância. Em um estágio da vida dela, ela é pólipo, no outro estágio, ela é medusa. Tem algumas espécies que são só pólipos. Tem algumas espécies que são só medusa, tá? Mas ela tem essa possibilidade de ter as duas formas. Essas duas formas, tá? Pode ter essa alternância ali ao longo das gerações. Outra característica importante, os quinidócitos, tá? Esse nominho aqui, ó, quinidócitos. O que é um quinidócito? É uma célula específica que os organismos desse filo possuem. Já não sei se vocês já passaram por isso ou conhecem alguém, já ouviu falar de alguém que foi na praia, entrou no mar e foi queimado por uma água viva, tá? É por causa dessa célula aqui, dessa estrutura aqui, os quinidócitos. Então vamos entender como é que ocorre uma queimadura por água viva. Então aqui, ó, nós temos um pólipo, mas poderia ser uma medusa, tá? Esse aqui, ó, é a mesma, tá? Só muda a estrutura corporal, como a gente vê, mas todos eles são formados pela mesma coisa. Então, temos aqui os tentáculos. Os tentáculos, ó, puxou um zoom aqui, ó. Um tentáculo vai ter vários dessas células, tá? Várias dessas células que são os quinidócitos. Essas células são urticantes. Então, elas têm uma substância que causa aquela queimação, que causa aquela coceira, aquela vermelhidão, causa uma inflamação em nós. Então, ó, puxando o zoom novamente, pegou aqui um dos quinidócitos. Beleza, um quinidócito aqui. Um quinidócito, ele vai ter uma célula que lá dentro, ele tem uma estrutura chamada nematocisto, tá? Nematocisto, essa parte, ó, quinidócito, essa parte amarelinha, é uma célula especializada. Dentro dessa célula tem o nematocisto. O nematocisto vai ser como se fosse uma panela de pressão. Um saco com muito líquido, e esse líquido está em alta pressão, tá? Porque está fechado ali e tem uma pressão muito grande. E ali dentro tem um filamento, um fio todo enrolado, tá? Ó, fiozinho aqui todo enrolado. Esse fio que é o problema, tá? Que causa aquela queimadura. Então, nós temos aqui, ó, perto, parte de cima da célula, como se fosse um gatilho. Um pontinho assim, ó, que relou, ele dispara. Então, imagina, uma presa ou um banhista chega lá no mar e bate sem querer numa água viva ou num pólipo, tá? Bateu nesse gatilho, automaticamente essa célula é ativada. Então, vai fazer, como ela tem uma alta pressão, bateu ali, esse líquido é jogado para fora, esse filamento é jogado para fora. Tá, ó, tava aqui no interior. Esse filamento é jogado para fora. E esse filamento, muitas vezes, ele tem espinho e células tóxicas, tá? Quando ele é jogado para fora, ele perfura a pele, perfura ali a epiderme, a superfície da presa, do ser humano, o que relou nele. Então, perfura a pele e ele consegue injetar a sua toxina, tá? Ele consegue injetar aquela substância tóxica que tem no interior aqui, que tem nesse líquido. E é isso que vai causar aquela queimação, que vai causar aquela dor, causa uma dor intensa, dependendo da presa, né? Pode, se for muito pequena, causar morte daquela presa. Isso aqui, gente, eu expliquei para um só. Tá vendo que o tentáculo é cheio? Então, relando um tentáculo vai ser vários desses quinidócitos sendo ativados. Então, imagina, vários filamentos entrando na pele e injetando substância tóxica ou um espinho. Por isso que faz, né, aquele vergão, fica aquele vermelho, aquela sensação de queimadura, tá? Então, é assim que funciona um quinidócito, que é assim, uma característica que todos os grupos têm, tá? Qual aqui que eu apresentei, ó, água-viva tem, anemona do mar tem, corais também, dependendo, pode ter, tá? Então, é uma característica importante. Beleza, então vimos aqui essa característica, vamos para a próxima. Lembrem disso, gente, a partir do filo quinidário, nós temos como classificação diblásticos, tá? Diblástico, por que di? Diblástico é de 2, né? De 2. Então, pensa assim, lá no desenvolvimento embrionário, quando, né, houve fecundação, espermatozoide com óvulo, forma o zigoto, as células vão começar a se dividir, certo? Ali vão começar a formar as células
e forma tecido. Várias células formam tecidos. Então, na origem daquele organismo, nós vamos ter dois tipos de tecido, tá? Por isso que é diplástico. Dois tipos de tecido que vai dar origem a todo o resto, tá? A todos os órgãos, a tudo que tiver no corpo. Tipos. Então, quais são os dois tecidos? A gente vai ter a epiderme, que é esse mais externo, tá? Então, essa aqui, ó, esses quadradinhos, essas células aqui, é a epiderme. Então, o primeiro tecido forma a epiderme, camada mais externa, que serve para quê? Para proteção. Nessa parte também que vai ter os órgãos sensoriais, dos sentidos, que vai ter os quinidócitos. Então, são essas células embrionárias que vai dar origem à epiderme. Depois a gente tem outras células embrionárias que vai dar origem à gastroderme. O que é a gastroderme? Pensa só, gastro de sistema digestivo. Então, vai dar origem ao tubo digestivo, tá? A cavidade gastrovascular, que é essa cavidade aqui, tá? Então, aqui, ó, gastroderme, que é essa outra pilha aqui, ó, de células, vai envolver, então, a cavidade gastrovascular, que é onde que a gente vai ocorrer o quê? A digestão, tá? Então, tudo que ela ingere aqui pela boca, chega nessa cavidade e vai ser digerido. Então, ali, essas células vai liberar enzimas, tá? As enzimas gástricas, para fazer a digestão e conseguir absorver os nutrientes daquele alimento que foi ingerido, ok? E aqui no meio, eu tô apontando só para esse, mas os dois é igual, tá? A medusa e o pólipo. Mesma coisa, ó. Aqui a gente tem epiderme e aqui a gente tem a gastroderme. Tá vendo que no meio tem uma parte azul? Aqui, ó. No meio tem essa parte azul, que é a mesogleia. O que é a mesogleia? É uma camada fina, que é aquilo que a gente vê. Sabe aquela aparência de gelatina transparente da água-viva? É a mesogleia, tá? Então, essa mesogleia, ela vai ser mais espessa, mais grossa nas medusas, nessa forma aqui corporal, e vai ser mais fininha nessa forma corporal de pólipo, tá? Então, nós teremos essas três camadas ali no corpo de um quinidário: epiderme, mesogleia e gastroderme, ok? Teremos, então, essas três camadas num corpo desse animal. Beleza. Outra característica importante: sistema nervoso. Como que é o sistema nervoso de uma água-viva? Aqui a gente fala que é o sistema nervoso mais primitivo que a gente tem. Por quê? Não existe um centro de comando. Nós temos aqui o centro de comando, o cérebro. Sempre parte desse centro e vai sendo espalhado para as demais partes do corpo. Eles não têm, tá? Não tem uma região onde tem um cérebro, tá? O que eles vão ter? Vários neurônios. E esses neurônios formam redes espalhadas pelo corpo todo. Então, nós teremos redes de neurônios, tá? Sendo espalhado pelo corpo, principalmente nos tentáculos e na epiderme. Teremos muito. Por quê? Chegou lá um indivíduo, uma presa, um banhista, e relou aqui num tentáculo. Ativa o quinidócito. Nesse momento, o neurônio percebeu e ele propaga o impulso para todo o corpo. Isso faz com que todas as partes do corpo consigam responder ao mesmo tempo, tá? Tudo é controlado pelo sistema nervoso, certo? Então, ele precisa de uma forma de que o corpo corresponda ao impulso que foi gerado. Por isso que tem essa rede para propagar esse impulso. Fechou? Então, o sistema nervoso é chamado de difuso, porque parece uma rede, né, difusa, que vai se espalhando. A reprodução. Reprodução, então, de uma água-viva. Como é que ocorre? A gente vai ter dois tipos também: assexuada e sexuada. Na assexuada, igual das esponjas, é por brotamento. Então, a célula aqui, ó, começa a se dividir aqui na lateral, tá vendo? Ó? Essa aqui já está se dividindo, está formando um broto. Então, esse broto começa a se multiplicar, a célula vai dividindo até formar um indivíduo que vai se desprender, tá? E aqui, esse aqui está quase para se desprender já, ó, formando um novo indivíduo. Então, é assim que uma célula, ou que um pólipo se reproduz, ok? E a fase da medusa, que é aquela da água-viva mesmo? Como que ocorre? Na maioria das vezes, a reprodução é sexuada. Então, nós vamos ter lá água-viva macho e água-viva fêmea. Então, vai ter um que só produz espermatozoide e o outro que só produz
o óvulo. Ele libera o espermatozoide na água e chega até uma outra ali medusa e ocorre a fecundação ali no óvulo. Forma um zigoto, a mesma coisa. O zigoto começa a se multiplicar, a célula começa a dividir e forma uma larva. Essa larva também é flagelada. Então, essa larva chamada de plânula, ela vai, nada livremente e encontra um lugar livre. E ela se fixa nesse substrato, tá? Então, ela se fixou nesse substrato, ela começa a se dividir e forma um pólipo, que é essa estrutura aqui, tá? Então, ó, de medusa, ela foi para pólipo. Olha só. Ela pode permanecer como pólipo, depende das condições ambientais, tá? Se está favorável, se não está, ela pode permanecer como pólipo, ou esse pólipo pode sofrer divisões transversais, tá vendo aqui, ó? Divisões transversais, que a gente chama de estrobilação. Essa estrobilação nada mais é que um tipo de brotamento, tá? Aqui, ó, o broto. Não foi células que se dividiu e num momento se soltou? Aqui é a mesma coisa, as células começam a se dividir e em um momento que ela vai formar vários discos, que é chamado de éfira, tá? Como se fossem vários discos, um em cima do outro. Esses discos são liberados, são soltos, assim como o broto. E esse disco, então, vai formar uma nova medusa, tá? É ele que vai crescer e formar uma medusa, formar aquela estrutura que a gente conhece de guarda-chuvinha, ok? Então, é assim que ocorre a reprodução, e começa tudo de novo. Nela, produz espermatozoide, o óvulo, ocorre a fecundação, e assim por diante, completando o ciclo. Aqui eu trouxe as classes, tá? Então, assim, ó, isso tudo é geral, acontece em todos os quinidários. Mas a gente tem particularidades. A primeira é a classe hidrozoa. Na classe hidrozoa, a gente vai ter muitas colônias. O que é uma colônia? São vários indivíduos que são fisicamente unidos um ao outro, tá? Pensa assim, não sei, um gêmeo siamês, sabe? Aqueles gêmeos que às vezes nascem com o tronco, cada um tem o seu, mas os membros inferiores só tem um. São unidos fisicamente. Então, aqui é a mesma coisa, tá? A gente tem vários organismos unidos fisicamente. Já viram esse bicho aqui, ó? A caravela? A caravela nada mais é do que vários indivíduos juntos, ligados um ao outro. E aqui, uma particularidade é que cada indivíduo tem uma função, tá? Não é assim, todo mundo faz tudo. Não. Você tem a sua tarefa, eu tenho a minha, e ninguém invade o espaço de ninguém, tá? Então, a gente vai ter indivíduo aqui, ó, os tentáculos maiores, que são responsáveis pela reprodução. A gente vai ter esses tentáculos mais finos, que é responsável pela alimentação. Então, cada indivíduo vai ter a sua função, tá? Aqui a gente tem outro exemplo que é a obélia, é a forma de pólipo, tá vendo? Ó, em vez do pólipo daquele broto se soltar, ele fica ali para o resto da vida, tá? Formando uma colônia. E cada um vai ser responsável por uma função, uma tarefa, ok? A gente tem a classe Sifozoa. A classe Sifozoa é a água-viva que a gente conhece, tá? É a verdadeira água-viva. Então, elas são, na maioria das vezes, marinhas, né? E predomina a fase da medusa. É difícil você ver uma água-viva em forma de pólipo, tá? Então, é predominantemente a fase de medusa. Só ali durante a reprodução, que há a fixação e forma um pólipo, mas o resto da vida dela é só medusa. E a gente vai ter a classe Anthozoa. Na classe Anthozoa, a gente vai ter a anêmona do mar e os corais. Lembra lá, não sei se vocês assistiram o Nemo, que tem a anêmona do mar, onde os ovos são guardados? Então, isso aqui é um quinidário, tá? A anêmona do mar, ela vai ser mais comprida, parece um tubo. Então, a boca, essa parte aqui, ó, fica voltada para cima. E ao redor a gente vai ter os tentáculos, ok? Então, essa é uma anêmona do mar. E na anêmona do mar, vai predominar a forma do pólipo, tá? É predominantemente. Você não vê ela na forma de medusa. Já aqui nos corais, já ouviram falar de recife de corais? O que que acontece? Qual a diferença? Então, a gente tem um organismo ali, e esse organismo, ele é capaz de produzir uma secreção que é o carbonato de cálcio, tá? Que é duro. Lembra lá da esponja, que a sílica de carbonato de cálcio é duro.
Então, ele vai secretando esse carbonato de cálcio e forma essa estrutura rígida. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um coral na mão. Parece é mais firme que um galho, tá? Ele parece até gesso, assim, é duro mesmo. Então, ele tem essa estrutura rígida justamente por causa dessa deposição de carbonato de cálcio. O organismo morre, o carbonato de cálcio permanece lá, é uma estrutura fixa, dura. Chega um outro organismo, se fixa ali e vai depositando carbonato de cálcio. Então, vai formando uma estrutura rochosa muito grande, tá? Imagina assim, ó. Aqui era um organismo, tá vendo? Mais escuro. Ele morreu. O outro veio aqui em cima. Se esse morrer, vai construir outro em cima e assim por diante, tipo um muro, sabe? Então, forma uma estrutura rochosa muito grande, que é o que a gente chama de recife de corais. Né? Não sei se vocês já viram, recife de corais parece um paredão rochoso. Aquilo lá não foi alguém que colocou, tá, uma parede lá, não. Foi esses animais que construíram aquela muralha ali, ok? E ela é muito importante porque ela serve de berçário para outras espécies, os peixes chegam ali, depositam ovos ali para se desenvolver, tá? É uma região muito rica, muito importante biologicamente, é muito importante para o ecossistema. Por quê? Esses corais, eles não sobrevivem sozinhos. Eles precisam de uma ajudinha, uma relação com algas. Então, essa parte coloridinha aqui, ó, que a gente vê, vermelho, verde, amarelo, laranja, né, rosa, independente da cor, é por causa de algas. Então, as algas se fixam ali junto com o organismo, fica lá na célula do organismo. As algas fazem o quê? Fotossíntese. Então, elas vão fornecer oxigênio para os corais e fornecer alimento para aqueles corais, tá? Fornece oxigênio e alimento. Isso ajuda o coral a crescer, né, se alimentar, se reproduzir e assim por diante. Já o coral, ele fornece abrigo e proteção para aquela alga, ok? Então, uma relação de simbiose. Ambos são beneficiados com essa relação. Só que essa relação é muito sensível. Se ocorrer qualquer alteração ambiental, a alga pode morrer, tá? E é o que a gente conhece hoje como o branqueamento dos corais. O que acontece? O aquecimento global, né, por causa das emissões de carbono, né, as emissões do gás do efeito estufa, tem causado uma acidificação. Pensa só, muito carbono é liberado na atmosfera. Esse carbono não tem mais para onde ir. Então, ele é difundido na água. Muito carbono ali na água vai fazer com que essa água fique mais ácida. O pH fica ácido. Isso causa a morte dessas algas, tá? E os corais ficam assim, ó, brancos. E sem a alga ele não consegue sobreviver. Ele acaba morrendo também, tá? Então isso prejudica as outras espécies que ali sobreviviam, prejudica também para nós, né? Porque eles produzem muito oxigênio. Sem eles, nós teremos uma redução de oxigênio para a nossa sobrevivência. Então, eles são essenciais para o ecossistema como um todo. Beleza? Então, a gente viu aqui de quinidário. Agora, a gente vai ver os plateumintos. O que tem de característica em comum dentro desse filo de plateumintes? Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, eles são conhecidos como os vermes achatados, né? Vermes achatados. Por que achatado? Porque eles não têm sistema circulatório nem respiratório. Pensa só, não tem muito órgão, então ele pode ser mais achatado, né? Não tem muita coisa para ficar aqui no meio, para ficar dentro do corpo dele. Então, eles são vermes achatados. E por ser achatado, mais fino, eles conseguem fazer as trocas gasosas, conseguem respirar e se alimentar justamente pela pele, tá? Pela epiderme. Como é muito fina, ela consegue atravessar e chegar nas células para que ela consiga sobreviver, tá? Então, tanto a respiração quanto a absorção de nutriente é pela pele. Não precisa de sistema circulatório nem respiratório. Beleza. Outra característica que nós temos. Lembra que eu falei que lá no anterior eles eram diblásticos? Aqui, eles são triblásticos. Três. Então, nós temos 3 tecidos embrionários que vão dar origem a todos os demais órgãos. Vamos lá. Primeiro, a ectoderme. É o mesmo que o anterior. Vai formar o quê? Epiderme, a parte mais externa, que serve para proteção, tá? A endoderme é a mais interna, que vai revestir a cavidade
gástrica, tá? Gastrovascular, onde vai chegar todos os nutrientes que é absorvido para ocorrer a digestão. E no meio desses dois tecidos, a gente vai ter um outro, que é a mesoderma, tá? A mesoderme. Aqui, então, a gente tem 3 tecidos, por isso que é triblástico, tá? É na mesoderme, aqui no meio, então, vai estar todos os órgãos. Qualquer órgão que ele tiver vai estar nessa mesoderme. A ectoderme vai ser a epiderme. E a endoderme vai ser em volta do tubo digestivo, ok? Então, vamos lá. Outra característica. Eles são... tem uma simetria bilateral. Por quê? Se a gente for dividir esse organismo no meio, aqui, ó, a gente vai ter 2 partes iguais, tá? Ó, para lá e para cá é igualzinho, tá? 2 partes iguais. Então, tem uma simetria bilateral. Por quê? Porque aqui começa a surgir um sistema nervoso diferente. No anterior, nos quinidários, era uma rede difusa, vários neurônios espalhados. Aqui não. Aqui a gente tem um centro de comando, tá? Aqui na região anterior do corpo desse organismo. Por isso ele tem essa simetria. Outra característica diferente que a gente não viu lá no anterior, eles são acelomados. O que é acelomado? Primeiro, o que é um celoma? Eu trouxe aqui, ó. O celoma, ele vai ser uma cavidade, tá? O celoma é uma cavidade onde vai estar todos os órgãos. Todos os órgãos. Então, tá vendo aqui, ó? Essa cavidade, quando o indivíduo está se desenvolvendo, o embrião está se desenvolvendo, forma essa cavidade onde vai desenvolver os demais órgãos, tá? Nos acelomados, eles não têm essa cavidade, tá? Ó, tá vendo? Não tem. A gente tem ectoderma, tem mesoderma azulzinho, tem endoderma azulzinho, tem o mesoderma rosa, mas não tem cavidade, tá? Por isso que é acelomado. Apesar de não ter essa cavidade, ele não é oco. Ele tem células, tá? Células que é o mesênquima. Então, é preenchido por célula. Por isso que a gente fala que ele é achatado, mas ele é compacto, porque ele não é oco, tá? É cheio de célula ali no seu interior. Então, aqui, eles são acelomados. Aqui, na epiderme dele, ou seja, na parte externa, a gente pode ter 2 tipos. Primeiro, ele pode ser envolto por cílios, tá? O corpo pode ter cílios. Eu não achei uma foto que mostrasse os cílios, mas aqui, tá vendo esses vários pontinhos? A gente vai ter vários cílios, que ajudam eles a nadar. Essa é a forma livre, tá? Os plateumintos que têm vida livre, então eles ficam nadando ali no mar, tá? Eles são marinhos, e esses cílios ajudam na locomoção. Já naqueles que são parasitas, a gente vai ter um tegumento. Então, o tegumento vai ser uma estrutura mais espessa, ali em volta da epiderme, que ajuda a proteger justamente contra qualquer substância do hospedeiro. Ele é parasita. Ele vive no intestino de outro vertebrado. Pode ser um animal, pode ser um humano, tá? E se liberar substâncias tóxicas, se liberar enzimas digestivas, como é que faz? Ele poderia se romper, abrir um buraco? Não, por causa desse tegumento, tá? Então, esse tegumento é espesso, firme, justamente para a proteção das espécies que são parasitas. Então, dentro de plateumintos, a gente tem forma livre e tem parasitas. Vamos falar dos demais órgãos, tá? Sistema digestório. Sistema digestório, a gente fala que é incompleto. Por quê? Tem boca, então o alimento entra pela boca, mas não tem ânus. O alimento sai pela mesma abertura que ele entrou, tá? Então, o alimento entra pela boca e os dejetos também saem pela boca. E essa boca, ela vai ser ligada a uma projeção muscular, tá? Que é o que a gente chama de faringe. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? E essa faringe, ela pode ser lançada, projetada para fora do corpo. Então, pensa como se fosse uma mangueira sendo jogada para fora do corpo do animal, tá? É a faringe dele. E como é que ele se alimenta? Então, quando ele percebe ali um micro-organismo, um detrito, que ele vai querer se alimentar, ele projeta essa faringe muscular para fora e faz uma sucção. Suga aquela partícula alimentar, tá? Essa partícula alimentar vai para a cavidade gastrovascular, que é essa aqui central, e ela é liberada para o intestino.
O intestino são todas essas ramificações aqui, ó, laterais, tá? Tem essas ramificações desse lado, as ramificações desse lado, e é ramificado no corpo inteiro. Por quê? Não tem sistema circulatório. Como é que o nutriente vai ser espalhado para o resto do corpo? Por isso que precisa desse intestino ramificado ao longo de todo o corpo, para poder enviar o alimento para todas as células, ok? Então, tem esse intestino ramificado. Outra coisa, aqui nós temos também o sistema nervoso. No sistema nervoso, a gente vai ter os gânglios nervosos. Então, são 2 centros aqui, tá? Só um pouquinho. E agora, quando a gente vai... Mãe, logo! Então, a gente vai ter aqui os centros nervosos, que nós chamamos de gânglios. E desses gânglios vão sair 2 cordões nervosos, tá? Que é esse aqui, ó, cordão amarelinho. E é ele que vai dar o impulso nervoso para ele realizar qualquer atividade, ok? Além disso, algumas espécies vão ter este ocelo. Este ocelo parece um olho vesgo, tá vendo aqui, ó? Mas não são olhos, tá? É uma estrutura sensorial que ele consegue perceber luz, tá vindo uma luz nessa direção, mas não é olho, ok? É chamado de ocelos. E aqui nós temos, então, os sistemas principais de um plateumento. Como ocorre a reprodução? A reprodução pode ser de 2 formas, tá? Na sexuada, a gente vai ter a fissão transversal. Se nós pegarmos uma planária, por exemplo, e cortar ela no meio, cada parte vai dar origem a um novo indivíduo, tá? Cada parte vai dar origem a um novo indivíduo. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, eu corto ela no meio. Essa parte de cima vai começar a regenerar e formar um novo indivíduo. Essa outra parte aqui de baixo começa a regenerar e formar um novo indivíduo. É assim que ela se reproduz, tá? Aqui é uma foto real, ó. A gente pode ver uma planária. Ela foi cortada várias vezes, tadinha, ó, o tanto de corte que ela teve. E cada pedacinho deu origem a um novo indivíduo. Então, ela tem essa capacidade de regeneração. E assim que se formam novos indivíduos. Mas a gente tem a forma sexuada também. Na forma sexuada, a gente vai ter os organismos monóicos. Então, um indivíduo, ele tem tanto os órgãos masculinos quanto os órgãos femininos no mesmo organismo, tá? Mas eles não fazem a autofecundação. Então, eles vão lá, pegam outro indivíduo, para quê? Para trocar gameta, para aumentar a variabilidade genética. Então, a fecundação é interna. Fecundou, forma um zigoto, esse zigoto se desenvolve, né, e deposita ovos no ambiente externo, até ele se desenvolver e dar origem a uma planária jovem, tá? Que vai crescer e se tornar adulta. Então, é assim que ocorre a forma sexuada. Eu trouxe aqui também as principais classes que nós encontramos dentro de plateumintos. A classe turbelária, tá? Aqui está escrito errado, o R depois é turbelária. A gente vai ter as formas de vida livre. Então, são aquelas que ficam nadando no mar, que tá lá, tá? À vontade. Então, aqui nós temos as formas de vida livre. A gente vai ter a classe tremátoda e céstoda. Essas duas são formas parasitas, tá? Você não encontra aí no mar, no ambiente livre. Ela vai estar no intestino, tá? No intestino dos seus hospedeiros. Pode ser um boi, um cavalo, um porco, pode ser nós humanos, tá? Então depende do tipo de hospedeiro. Então a gente tem de forma livre os parasitas. Qual a diferença do tremátoda para o céstoda? O tremátoda, a gente vai ter aqueles parasitas que têm o sistema digestório incompleto. Tem boca, mas não tem ânus, tá? Já no céstoda, a gente tem os organismos que não têm sistema digestório, não tem sistema digestório. Como é que ele absorve, então, o alimento, o nutriente? Através do tegumento, tá? Através da pele dele, ok? Então, a gente tem essas 3 classes de organismo dentro deste filo. Vamos para o último filo, tá? O último já para a gente finalizar a aula. A gente tem o filo nemátoda. Os nemátodas, eles são conhecidos como organismos, como os vermes cilíndricos.
O anterior era os vermes achatados. Aqui a gente tem os vermes cilíndricos. E eles podem ser tanto de vida livre, que fica no mar, no rio, porque tem de água doce também, tá? E a gente pode ter as formas parasitas. Parasitas de animais, de plantas também. O corpo dele, então, é alongado, cilíndrico, e as extremidades, olha aqui, as duas pontas são afiladas, tá? São extremidades que vai afunilando, tá? Então, isso aqui é um nemátodo. E, diferentemente dos plateumintos, aqui eles são pseudocelomados. Lembra que eu falei que os plateumintos são acelomados? Aqui é pseudocelomado. Por quê? Eles têm a cavidade, tá vendo aqui, ó, cavidade ao redor aqui do endoderma e do mesoderma, só que essa cavidade, ela não é totalmente revestida pelo mesoderma. O mesoderma é o rosinha. Tá vendo que rosinha só tem nessa parte aqui? Não tem rosinha aqui perto do azul, certo? Então, só uma parte da cavidade é revestida pelo mesoderma. A parte mais interna não é revestida, por isso que é pseudo, tá? Pseudocelomado. E esse celoma, que esse pseudoceloma, ele é cheio de líquido. Por quê? Ele vai ter a função de esqueleto, esqueleto hidrostático. Pensa só, muito líquido faz uma pressão. Então, faz com que aquele organismo tenha uma rigidez, tenha uma sustentação, ele não fica mole, tá? Ele consegue se sustentar porque tem essa pressão desse líquido no interior. É nesse líquido também que vai estar todos os órgãos desse organismo. E é aqui que ocorre a distribuição dos nutrientes, tá? Então, os gases, oxigênio, todas as partículas de alimento passa aqui nessa cavidade, tá? Porque não tem sistema circulatório nem respiratório. Então, oxigênio e alimento passa aqui por essa cavidade. Vamos lá. Eles vão ter o sistema digestório completo, porque tem boca e tem ânus, tá? E nessa boca, a gente pode encontrar algumas estruturas especializadas para os parasitas. Lembra que eu falei que tem os de vida livre e os parasitas? Os parasitas, eles podem ter dentes, tá vendo aqui, ó, nessa imagem? Essa é uma imagem real, tá? Tem dentes, outros têm placas que cortam. Por quê? Ele é um parasita. Ele se alimenta do que tem no intestino, então ele precisa se fixar na mucosa do nosso intestino. E ele se fixa por meio desses dentes ou dessas placas. E ali ele suga todo o sangue que tiver, tá? Suga todo o sangue, suga todos os nutrientes ali do seu hospedeiro, ok? A gente vai ter também um dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? Aqui a gente vai ter diferença no tamanho entre o sexo feminino e masculino, ok? Então, ó, o feminino é o maior, esse aqui de fora, ó. A fêmea sempre vai ser maior. Ah, tá em dúvida aqui nessa lombriga, se ela é macho ou se ela é fêmea. Se ela for maior, ela é fêmea. E as pontas dela vão ser afiladas. O macho é menor e uma das pontas é enroladinha, é curvada, tá vendo aqui, ó? Faz quase um caracolzinho. Então, esse é o macho, tá? A gente tem essa diferença entre os dois. E aqui o último slide, tá? Para a gente finalizar realmente. A gente vai ter, então, as formas de vida livre, que fica lá no mar, no rio. Essas formas, elas são importantes para o ecossistema. Por quê? Ela que vai fazer a decomposição de matéria orgânica, ela vai fazer a ciclagem de nutrientes, então ela é importante para o ecossistema. E a gente vai ter as formas parasitas. A gente tem as lombrigas, tá? Ó, lembra que a gente acabou de falar de macho e fêmea? Os dois aqui são machos. Tá vendo? Tem essa pontinha enrolada. E a gente vai ter também outras que causam doenças mais graves, como essas duas espécies aqui, ó. Ancilostoma duodenale e Necator americanus. Esses dois aqui causam um amarelão. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é aquela doença do Jeca. O amarelão por quê? Com os dentes e as placas, fixa lá na mucosa intestinal e absorve sangue. Então, causa anemia na pessoa e ela fica um pouco amarela, tá? Por isso que é conhecido como amarelão. Mas a doença é chamada de ancilostomose, ok? E, por fim, a gente tem aqui também um outro tipo de parasita, que é o Enterobius vermiculares, que ele causa a enterobíase, que é aquela coceira anal,
tá? Principalmente em crianças, às vezes tá cheio de verme, cheio de parasita, e esses vermes aqui, eles depositam ovos lá na região perto ali do ânus que causa coceira, tá? Então, essa aqui também é uma outra doença. E aqui o ciclo de vida varia muito do parasita, tá? Se vocês quiserem entender o ciclo de vida de parasito, tem a aula de parasitologia que vocês podem dar uma olhada lá e compreender, tá? Porque tem hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, é um pouquinho mais complexo. Mas aqui a gente tem, então, a forma de vida livre e a forma parasita, dentro de nemátoda. Ok? Por hoje é isso. Então, a gente viu aqui alguns grupos de invertebrados e as características principais dentro de cada filo, tá? Se vocês tiverem dificuldade, eu recomendo que vocês olhem novamente o início da aula, né? Vai acompanhando mais uma vez. E na próxima aula a gente vai dar continuidade a outros grupos de invertebrados ainda, tá? Que tem muitos outros. A gente tem artrópodes, tem moluscos, tem equinoderma. E a gente vai ver na próxima aula quais características principais dentro de cada filo, ok? Por hoje é isso. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente finaliza aqui, tá bom? Eu espero vocês. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.